Olá, olá pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da nossa mentoria em Vitória Financeira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre organização, tá? Então, o tema hoje vai ser organização, prioridades e vamos trabalhando com isso na nossa mentoria. Já estamos aqui com os alunos que estão assistindo a aula ao vivo direto pelo YouTube, YouTube privado, e essa aula fica aqui guardada para os alunos. E depois nós vamos para a nossa sala de bate-papo, de videoconferência no Zoom, quando nós temos a nossa conversa, nosso bate-papo com os alunos, com os mentorados. É muito bom tê-los todos aqui comigo. Eu já vou trocar a tela para que nós possamos ver, então, a aula 02. Essas telas já estão com vocês no grupo do Telegram. O tema de hoje é gerenciamento de prioridades, identificando o que realmente é importante e é algo que nos facilita muito na hora de gerir as nossas finanças. Antes disso, eu preciso perguntar a vocês que estão aqui no YouTube, foi fácil ou foi difícil encontrar o furo da bala, né? Encontrar as vazões de gastos do nosso exercício da semana passada, da aula passada. Vocês conseguiram? Quem conseguiu? Ver aí, fazer a planilhazinha que o nosso aluno querido ele disponibilizou para a gente e também conseguiu encontrar gastos, né? Furos do orçamento, porque com certeza existem gastos que a gente não fazia ideia de que nós tínhamos. Coloque aqui no chat do YouTube, por favor, para eu poder pontuar aqui na aula. Deixa eu ver, a Raquel falou, foi complicado. Não foi fácil, né, Raquel? Quem mais? O Jairo, o Luciano falou, planilha preenchida. O Jairo falou, fiz. A Eva colocou, acho que consegui. Fazer isso? A Raquel colocou, encontrei rombos. Não é? Sempre tem uns ratinhos dos gastos comendo nosso dinheiro, né? Então, é o exemplo que eu usei da Sky. Não sei se eu falei na aula passada. Nós tínhamos a TV por assinatura e a gente não assistia mais TV. Já fazia anos que nós não assistíamos TV, tinha 2 pontos em 4K na casa. Eu estava gastando dinheiro, colocando ali 200 e poucos reais todos os meses para ter o pacote completo da Sky, com 2 pontos de acesso em 4K, e a gente não assistia mais Sky, fazia televisão, fazia muito tempo. Então, R$ 290 num ano são mais de R$ 3.000 jogado fora. Não é? Parou para pensar? 3 anos nós tínhamos jogado R$ 9.000 no lixo. R$ 9.000 só com Sky. A gente não percebe, mas esse dinheiro todo vai escoando para o lixo. A Elisana falou que foi difícil. A Carol falou que precisa minuciar mais. Eu também, Carol. Confesso que para mim está mais complicado ainda. O Robson disse, fácil na planilha, tudo fica muito aparente. A Ângela disse que foi complicado. A Eva falou que encontrou a torneira aberta. O Jairo disse que já eliminou os pontos de TV. O Luciano mandou uma pergunta. Alguém quebrou os cartões de crédito? Eu vou falar para vocês que eu uso muito cartão de crédito. Eu não uso débito, tá? Eu uso só cartão de crédito porque eu faço uso das milhas, que é uma forma que eu tenho de guardar dinheiro também, tá? Porque as milhas você pode trocar por cashback ou você pode trocar por passagem aérea, por exemplo. Não é? Quando você tem um cartão que pontua bastante em milhas, é interessante. Tá? Só que tem que ter uma boa organização financeira. Cartão de crédito tem que ter uma boa organização financeira. A gente vai falar sobre isso lá para frente na mentoria. Achei os buracos do Titanic. A Carol falou, fazer como sugeriu o Robson, detalhar o cartão. Exatamente. Foi uma excelente sugestão do Robson na aula passada. Uso também só cartão, o Jairo disse, a Carol disse que já vendeu milhas. Difícil é fechar a torneira. Sabe o que eu tenho percebido, gente? Que uma questão bastante complicada, um fator complicante, é a mudança de hábito, né? Então, se você tem um hábito muito forte de gastar dinheiro com alguma coisa, você tem que vencer, quase como um vício. A gente viu na aula passada alguém que tinha aí o hábito de comprar Tupperware, né? Um vício de Tupperware.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não se torne um ladrão de dinheiro, tá? Mas realmente foi bastante interessante nós fazermos esse apanhado. Pensar em gastos é importante, o quanto nós gastamos, né? Eu confesso a vocês que eu estou numa missão, numa tarefa financeira aqui em casa, que é uma solução de uma situação financeira. Então, eu estou usando bastante ferramentas de conhecimento, de análise, para poder solucionar um problema. E está sendo bastante interessante para a minha vivência essa análise. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho que pagar uma conta. A conta é quanto? A conta é 20 mil. Aí eu vou no banco, pego o empréstimo. Aí você vai pagar 40 mil lá no banco. Então, não compensa. Mas eu quero me ver livre dessa conta. Mas você fez uma conta maior no banco, que é o dobro do valor. Então, em todos os casos, é sempre bom parar, respirar, falar com o credor, se é o caso de uma conta, ou falar com a família, se é o caso de uma conquista, de uma compra. A gente quer comprar, surgiu um negócio muito bom, é um terreno. Né? O terreno vale 100 mil, vamos pegar um empréstimo no banco, você vai pagar 250 mil esse terreno. Já não é mais o valor desse terreno. Entendeu? Todos os terrenos daquele local estão 120, 130 mil. Você vai conseguir comprar um por 100. Só que você pega um empréstimo no banco, esse terreno vai custar 200 mil, 250 mil. Então você está fazendo um péssimo negócio. Você não está fazendo um bom negócio. É uma ilusão achar que pegou o dinheiro do banco para pagar o terreno, comprou barato. Na verdade, você está pagando o banco, você não está pagando o terreno. E o banco está pagando 250 mil. Então, existem muitas pegadinhas no mercado financeiro que nós temos que pensar. Tá? Nós vamos ter que cuidar muito com isso para não cair num vale de dívidas, tá bom? Tem que fazer isso. Enfim, ó, o Robson colocou uma fala interessante. Ó. Estou negociando internet, taxa de banco, anuidade, seguro, prestamista e por aí vai. A gente vai ter que dar uma olhada. Quando você encontra os gastos, tudo que está saindo, é interessante você pegar cada ponto que você se assustou e falar, nossa, eu não sabia que eu estava gastando tanto com taxa no banco. Liga para o gerente, e como é que pode fazer isso aí? Nossa, eu não sabia que eu estava gastando tanto com taxa de juro, de financiamento, não é? Por exemplo, eu tenho ai meu Deus, previdência privada. E previdência privada já não está mais valendo tanto a pena por causa do mercado financeiro que mudou. Já não vale mais tanto a pena a previdência programada. Eu estou bem seriamente pensando em renegociar isso, sacar esse dinheiro, investir em alguma coisa, ver o que eu posso fazer. Mas isso a gente vai falar lá para frente no campo dos investimentos. Vamos para a nossa aula de hoje, que é o que nós vamos acabar falando depois na nossa mentoria. Então vamos ver aqui nessa tela. Depois de analisar alguns gastos, deixa eu me jogar mais para o cantinho aqui. Depois de analisar os gastos, nós vamos identificar naturalmente algumas coisas. Vejam só o que nós vamos identificar. Quais são gastos inúteis que devemos cortar imediatamente? Então, provavelmente vocês encontraram aí na planilha gastos inúteis, né, que nós não deveríamos estar gastando. Vou dar um exemplo do gasto inútil. É comprar algo por 30 mil e pagar para o banco 90, 70. Então isso é um gasto inútil, porque eu precisava ter aquilo. Eu poderia viver sem aquilo, eu vivi até hoje sem aquilo, vivi. Mas era um bom negócio. Não é um bom negócio. Parecia um bom negócio se você tivesse 30 mil na mão. É mais vantagem vocês guardarem dinheiro, terem uma gordura guardada no banco, para que caso haja necessidade de comprar algo que realmente está com valor interessante, pagar à vista, do que pagar um empréstimo ou pagar no cartão e pagar o juro que no final das contas aquilo que você pensou que era um bom negócio se tornou um péssimo negócio. Então isso é um gasto inútil, tem que tomar muito cuidado e o que você já percebe que está gastando inutilmente é importante cortar. Quais são os gastos variáveis? A gente percebeu isso na nossa planilha. São aqueles que podemos diminuir a frequência, como jantares, passeios, compras de Tupperware e etc. Isso nós vemos muito, eu tenho feito isso esse mês. Esse mês, para nós, é o mês que nós estamos trabalhando bastante a consciência financeira, nós temos feito isso em casa, até decorrente da nossa mentoria de vitória financeira, nós estamos trabalhando isso aqui na nossa família durante esse mês. E nós temos feito
Isso, tá? Então, a gente está diminuindo frequências. A gente ia em restaurantes toda semana, algumas vezes, 2, 3, 4 vezes por semana, intercalando entre almoços e jantares. A gente não está indo mais. A comida que a gente fez, sobrou comida em casa, estamos requentando no dia seguinte, requentando na janta. Em vez de pedir uma pizza, em vez de pedir um iFood na janta, requenta o almoço, não é? Desperta o espírito Masterchef que há em você. Fez uma carne de panela na hora do almoço, sobrou a carne de panela na janta, requenta, desfia ela, faz um pullet ali com molho barbecue e bota num pãozinho francês com queijo desfiado e uma salada de repolho, vira um sanduíche gourmet. Desperta em você o gênio Masterchef e economiza no iFood e não desperdiça alimento, quer dizer, é tudo muito legal. Faz bem para todo mundo, faz bem para você pela saúde, tá comendo comida de verdade, faz bem pro seu bolso, não gastou com gastos variáveis, faz bem pro planeta, né? Você não tá emitindo carbono, porque tem todo um processo industrial para ser feita a comida que você vai comprar, tem todo um transporte do iFood, enfim. Quais são os gastos exagerados, tá? Que nós podemos alterar o valor para menos. Esse caso de juros, o caso de você comprar sem pesquisar, o caso de comprar por emoção, o caso de comprar por urgência, tá bom? Existem coisas que a gente consegue diminuir valor, como o Robson falou, negociando taxa de juros, ligando na Sky. Ah, mas eu não quero desligar minha Sky, ou a minha Vivo TV, ou a minha Oi TV, ou o provedor de TV. Então, liga para eles e fala, olha, eu não vou conseguir mais pagar esse valor. Se vocês não reduzirem o preço, eu vou ter que desligar. Eles sempre vão reduzir o preço. Eles não querem perder cliente. Então, de repente, os gastos exagerados podem ser reduzidos por conta de uma negociação. Eu estava falando hoje de manhã com um mentorado meu, que é mentorado individual, ele não faz parte de grupos, e ele disse, eu estava contando sobre alguma coisinha, né? De gestão, gerenciamento financeiro, e aí ele falou assim, rapaz, eu tenho 6 pontos de TV na minha casa. Eu tenho 6 pontos de TV. Os meus 4 filhos não assistem TV nos quartos. E a gente paga ponto de TV. Eu vou desligar isso. Então, fazendo a conta dele lá, ele gastava R$600 por mês de TV. Não é? Isso é um pouco mais de 6, 7 mil reais, 7 mil reais por ano. Vocês conseguem entender que nos últimos 3 anos ele gastou mais de 20 mil reais inutilmente, né? Exageradamente. Quais são os gastos importantes que fazem parte de um planejamento estratégico? São gastos importantes. Esses gastos importantes podem incluir o teu plano de saúde, que também de forma planejada, né, observando preços, condições, lendo as letrinhas miúdas dos contratos, pode ser financiamento de casa, carro, porque daí é um gasto importante, porque é o que você usa para viver, é a escola, a faculdade, um curso. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que aconteceu comigo agora recente, né? Na verdade, há 2 anos atrás, a universidade que eu fiz o doutorado, que é Christian Bible College, entrou em contato comigo me oferecendo um PhD em teologia ou em filosofia da religião ou em alguma coisa, eu não lembro. E para mim eu falei, poxa, é tentador, né? Você ter um PhD, tá, uma universidade americana, só que eu tinha que desembolsar ali coisa de $20 mil. Então pense comigo, isso é mínimo, sem contar outras despesas. $20 mil pra gente é 100 mil reais. Vale a pena? Para eu dizer que eu tenho um PhD, quanto isso me agrega em salário? Nada. Eu não dou aula em universidade que meu plano de carreira com PhD aumenta meu salário em tantos por cento. Então, para mim, não serve para nada. Eu fui tentado, mas eu não caí na tentação de um gasto que é exagerado, que talvez seja também inútil, que não é estrutural, não é importante. Mas agora a Universidade Federal ofereceu uma vaga no mestrado deles, que é gratuito, em educação, e depois eu faço o doutorado. Eu estou pensando realmente, acho que eu vou fazer então, passar pelo processo seletivo deles, tá bem, como foi uma vaga oferecida, provavelmente não vai nem ter que passar por banca, nem nada. Então veja, se eu quero estudar, eu quero ficar com a minha mente ocupada, ok, então uma vaga na Universidade Federal é uma boa vaga. Eu não sei se realmente eu vou querer, porque federal você sabe como é que é, enfim, né, me perdoem falar, quem estudou em federal sabe, é um antro, mas veja, poderia ter me empenhado numa despesa de 100 mil reais, né, ter pego o financiamento no banco, aí volta a falar 100 mil vira 200 mil, 200 e poucos mil, só para ter um papel na parede dizendo que você tem um doutor de filosofia, um doutorado, um PhD. Então não faz sentido, tá? Tem que se pensar sobre
planejamento estratégico. Não faz parte do meu planejamento estratégico gastar dinheiro com isso. Quais são os gastos estruturais? Que são aqueles que mantêm a sua família, tá? Ou, no caso, o seu negócio funcionando, dependendo do escopo de cada um nessa mentoria. Então, o que mantém minha família? O aluguel, água, luz, condomínio, telefone, mercado, farmácia, a escola, enfim, lazer é muito importante, que são esses gastos extras que eu já vou falar. O que mantém a minha família? Então, tudo isso faz parte dos gastos estruturais, são a estrutura que me mantém. Eu sabendo exatamente o que é um gasto estrutural, o que é um gasto extra, que é lazer, férias, o que é um gasto importante, o que é um gasto exagerado, eu sabendo tudo isso, fazendo colunas e colocando isso nas colunas, nós colocamos na aula passada em 3 colunas, né? E agora a gente pode subdividir em várias outras, a gente consegue peneirar ainda mais cada centavo que nós gastamos. Então entra por um duto, que é o nosso salário, que são os nossos recebíveis, nossos proventos, entra por um duto o dinheiro e a gente sabe exatamente por quais vias o dinheiro está saindo. Essa é a parte chata, a parte matemática, a parte estatística, mas que quando a gente pega, mesmo que de forma simples, a gente pega o panorama disso, nós conseguimos nos organizar de uma maneira um pouco melhor, ok? E aí então, nós vamos passar para o plano financeiro estratégico, que é o que nós precisamos, tá? Veja o que eu escrevi aqui. Para organizar as prioridades financeiras, é importante ter um plano financeiro estratégico que se adapte às suas necessidades e objetivos financeiros. Então, eu quero que vocês anotem aí, quem já baixou essa apostila, o PDF, ou quem está com caderninho e caneta, anote isso aqui por gentileza. O primeiro passo é estabelecer metas financeiras realistas. Escreva isso, meta financeira realista. Tá? Então nós temos aqui 3 metas financeiras realistas que eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. O primeiro é economizar dinheiro para uma emergência, ou para fazer um caixa, ou para ter um fundo. Tá? Ter dinheiro guardado. Muitos de nós brasileiros não temos a cultura do dinheiro guardado. Então a gente vai fazer uma meta realística. Eu quero ter dinheiro guardado. Então, quanto que eu quero ter guardado? Eu quero ter 10 mil guardado, e esses 10 mil precisam ficar lá no banco, na poupança, rendendo o pouquinho que rende, o CBD, uma coisa assim, mas ficar lá guardado em algum lugar para que eu saiba que eu tenho 10 mil reais guardado. Então, essa é uma meta. É nessa meta que nós vamos trabalhar a partir das próximas aulas. Não, minha meta não é essa, minha meta é quitar dívidas. Eu estou muito endividado e eu quero quitar as minhas dívidas. Então, essa vai ser a nossa meta. Quais são as dívidas, separar a prioridade de cada uma delas, quais devem ser quitadas antes, e a gente vai entender daqui a pouquinho sobre prioridades de dívidas, tá bom? E a gente vai criar uma meta para quitá-las. Ou poupar para aposentadoria, guardar um dinheiro para poder ter um futuro, para poder ter uma previdência privada ou ter um outro tipo de investimento para aposentadoria. Então, eu coloquei aqui em 3 metas que são interessantes. A meta de economizar dinheiro para uma emergência também serve como guardar dinheiro para abrir um negócio ou guardar dinheiro para adquirir alguma coisa no futuro. Aquele dinheiro que eu falei, que você vê lá um terreno está com bom valor, ou vê coisas menores, uma roupa, um tênis está com bom valor, você tem o dinheiro para comprar à vista. Você não precisa parcelar. Ah, mas vai parcelar no cartão sem juros. Ok. Existem situações que o parcelamento é mais interessante do que o pagamento à vista. Tá? E a gente vai falar isso sobre nas próximas aulas. Mas hoje, como nós estamos falando de plano estratégico, é importante a gente ter essa meta de poupar dinheiro, de ter uma reserva, ok? Isso é muito importante. Uma vez que tenha estabelecido suas metas financeiras, é importante categorizar suas despesas de acordo com a sua importância. Então, é aquilo que nós vimos agora na tela anterior, categorizando as nossas despesas por nível de importância, aqui a gente vai conseguir colocar numa escala. Tá embaralhado, ok? Eu gostaria que vocês pudessem colocar aqui um número ao lado de cada uma delas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas, que são categorias. E eu colocaria o número 1 na que eu considero mais importante, mais prioritária, o número 2 na que vem logo abaixo e o número 6 na que é menos prioritária. Tá? Façam isso, por favor. Coloquem aí, qual que é o número 1? Para mim, o número 1 é gastos estruturais, esse aqui, que é o que mantém sua família ou negócio funcionando. Essa é a mais importante para mim. Qual que é o número 1 de vocês? Depois, o número 2,
que são os gastos importantes para mim, que fazem parte de um planejamento estratégico, que pode ser investimento no futuro, que pode ser dinheiro para quitar dívidas, enfim, tá bom? Eu posso quitar as dívidas e não pensar na minha família? Talvez, mas daí a minha família vai perecer. Então, eu tenho que ter aqui um nível de importância bem sério, tá? O nível 3, quais são? Eu posso perceber aqui quais são os gastos variáveis ou as férias e ver se eu posso diminuir frequência. Então, esse é o número 3 dos gastos. Qual que é o número 4? Gastos exagerados. Eu tenho que ver a importância disso tudo, tá? Mas talvez para você seja o inverso. Para você percebeu que existem muitos gastos que são inúteis, o primeiro, e que você deve cortar imediatamente. Então, essa é a sua prioridade agora, porque no seu plano estratégico é quitar dívidas. Então, gastos inúteis faz muito sentido que seja o número 1 para você, porque você quer quitar as dívidas. Então, você cortar os gastos inúteis e aumentar a forma de rentabilidade. Conseguir fazer com que você tenha um dinheiro sobrando para você quitar as dívidas. Então, vai de pessoa para pessoa qual é o nível de prioridades desta lista, ok? Tirem aí um tempinho, por favor. Pensem um pouquinho em qual é a prioridade de vocês. Vamos primeiro começar do começo, como diz, né, o poeta. Dessas 3 prioridades, qual é a prioridade de cada um de vocês? Tá? Não vale as 3, mesmo que as 3 sejam prioridades, mas qual que é a meta? Desculpa, eu usei prioridade, mas qual que é a meta financeira de cada um de vocês? Economizar dinheiro para ter um fundo para uma emergência, ou quitar dívidas, ou poupar para o futuro, para a aposentadoria? Qual das 3 vai ser a meta de vocês? Quem pode escrever no chat aqui do YouTube para eu colocar na tela? Vamos ver? Eu vou jogar aqui, tá bom? No chat aqui para que todos possam perceber. O Jairo, quitar dívidas é a meta dele. O Robson, quitar dívidas. A Ângela, quitar dívidas. A Eva, quitar dívidas. A Lana, economizar para uma emergência. A Jaqueline, quitar dívidas. Raquel, não. Raquel não entendeu. Colocou gastos inúteis. Não, é aqui, Raquel, ó. Qual que é a tua meta financeira? É economizar dinheiro para uma emergência, ou quitar dívidas, ou poupar para a aposentadoria. Uma dessas 3. Os gastos inúteis está nessa lista aqui que nós vamos organizar depois, tá? Primeiro são as metas. Qual das 3 metas que você pensa, tá bom? A Elisana, reserva de emergência. O Luciano, minha reserva de emergência. Melhorar, né, o valor da reserva de emergência. A Ana, quitar dívidas. Josiane, quitar dívidas. Aqui. Não, ô Carol, uma só. Não vale 2. Carol já botou 2. A Raquel, ter dinheiro para emergência. A Carol, todos têm que ter os 3, né, Carol? Mas só escolhe um agora, só pra gente poder trabalhar em cima de um pensamento, tá? Vamos lá, gente. Falta a dona Carol decidir qual das 2 que ela quer. Porque aqui, ó, como a Carol falou as 2, como é uma meta, então, qual que vem primeiro? Quitar dívida ou economizar? Quitar dívida. Então, a meta é quitar dívida. Depois que você alcançar a meta de quitar dívida, é que você vai fazer a segunda, que daí seria economizar para uma emergência. Não tem como você economizar para uma emergência e quitar dívida ao mesmo tempo, tá? Por isso que tem que escolher uma. Então, economizar para uma emergência. A Josiane não é a Josiane é a Fernanda. Tá bom. Cada um se sente como quer. Se você quer ser a Fernanda, também. Então vamos lá. Eu vou pegar pela maioria, tudo bem? A maioria aqui é quitar dívida, então esse vai ser o nosso estudo de caso. Vai ser quitar dívida, mas eu vou dando pinceladas sobre também economizar dinheiro ou preparar uma aposentadoria, tá bom? Então, se eu quero quitar dívidas, eu preciso
estabelecer então as metas financeiras, quitar dívida. Categorizar as minhas despesas de acordo com a importância. Voltando para a tela anterior. Então, como eu quero quitar dívidas, eu acho que é muito importante cortar imediatamente os gastos inúteis. Concordam comigo? Porque os gastos inúteis aumentam a minha dívida. Aumentam. Tá? Se eu estou devendo num lugar, eu vou dar um exemplo aqui, eu estou devendo numa loja, mas eu preciso continuar comprando produtos nessa loja, nesse comércio. O que eu faço? Eu falo com o dono, olha, eu estou devendo uma parte aí, mas eu preciso continuar comprando. Então, para que eu não aumente a minha dívida, o que você acha de eu vir comprar à vista os produtos? Na medida que eu tenho dinheiro, eu pago à vista, e um pouquinho eu dou para ir amortizando aquela minha dívida. Que assim eu me mantenho seu cliente, não saio aqui do consumo do seu comércio, vou amortizando a minha dívida aos pouquinhos, mas vou consumindo. Então o dinheiro está entrando. Isso é uma forma para pequenas dívidas, tá? Isso não funciona com banco, não funciona com segurador, mas assim, para pequenas dívidas, para dívidas do corriqueiro, do mercado, da farmácia, da loja de roupa, da loja de bicicleta, da loja de artigos esportivos, da academia, sei lá. Então, tem como você tirar os gastos inúteis e negociar, tá bom? Nos gastos variáveis, também, porque nós estamos cortando tudo aquilo que o dinheiro está indo embora, escoando. E esse dinheiro que estava no gasto inútil e no gasto variável, ele sobra na sua mão para você pagar a dívida, quitar a dívida, ok? É o exemplo que eu dei ontem do rapaz que ia vender o carro, ontem, na aula passada, do rapaz que ia vender o carro porque não conseguia pagar a parcela. E quando ele fez a análise de gastos, ele viu que tinha tanto gasto inútil, variável, exagerado, ele cortou esses gastos e o dinheiro que sobrou era mais do que a parcela que ele precisava para pagar o carro. Que era o caso que ele fazia uma viagem todo final de semana e ele gastou muito com isso, tá? Então, a Carol tem aqui um ponto interessante, ó. As dívidas são parcelamentos de compras que vão terminando naturalmente, não posso fazer outras. Exatamente. A gente tem esse erro de estar terminando. É aquela história que brasileiro não consegue, né? Termina, não pode ver o último boleto, né? Viu o último boleto, tem que se meter em outra conta. Parece que tem que estar sempre com uma conta. Tá, tudo bem, é de fato que existem situações que a gente só consegue comprar no parcelamento, né? Eu não sei quanto custa algumas coisas, porque eu comprei há muito tempo, mas uma geladeira deve ser algo bem caro. Então, como é que eu compro uma geladeira à vista? Se eu ganho o salário de R$2.000, eu tenho tantas contas para pagar, R$3.000. Então, eu não tenho como comprar, eu preciso parcelar. Então, né? Graças a Deus, tem os carnezinhos aí que salvam a gente. E aí, tudo bem. A questão é que se eu estou com essa dívida, eu preciso ter a ciência de que essa dívida tem tanto tempo. Ela tem um prazo. E eu preciso quitá-la nesse prazo para que eu fique livre da dívida o quanto antes. Se eu puder ir quitando 2 parcelas, 3 para adiantar, ok, você consegue sair dela. Cartão de crédito é mais ou menos assim, tá? Existem compras que você fez em 2 vezes, 3 vezes, 5, 10. Então a parcela de hoje ela tá R$1.000, mas aí daqui 3 meses essa parcela que você paga todo mês de R$1.000, ela cai para 600, para 400, porque tem pequenas dívidas que estão parceladas ali. Então quando a parcela caiu para 600, para 400, não preencha essa parcela para mais 1.000 se você não tem necessidade. Eu pagava 1.000, agora só estou pagando 400, vou fazer outra comprinha. Não, use esses R$600 que você normalmente pagaria parcela, que agora está sobrando, use para investir, para guardar. Em vez de pagar R$1.000 de cartão, que agora que a tua parcela que era 1.000 caiu para 400, os 600 coloca na poupança. Deixa lá, esquece que ele existe. Porque todo mês esse dinheiro está entrando lá, tá sendo guardado no banco, num fundo de rendimento, por menor que seja, e você tem esse dinheiro para poupar para algum outro projeto, ok? Enfim, então nós tendo essa lista de estratégia, a gente consegue passar então para o próximo passo, que é pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então eu tenho agora o meu plano estratégico, a minha meta é quitar dívidas. Então vamos pensar. Despesas essenciais como moradia, alimentação, transporte e cuidados médicos devem estar no topo da lista. São despesas essenciais. Então não tem como você viver sem essas despesas. As despesas menos importantes, como entretenimento, devem ser consideradas as menos prioritárias. Então, essas estão lá no fim da lista. E para priorizar as despesas, é importante estabelecer um orçamento pessoal e acompanhar as despesas mensais. Dessa forma, é possível identificar onde estão os gastos excessivos e onde é possível economizar dinheiro. Então, eu sei que o meu orçamento mensal é de X. Vamos fazer aqui um orçamento mensal
médio, para que nós possamos pensar acerca disso, ok? Então, imagine uma pessoa que ganha R$ 3.000. Então, o orçamento mensal dele não é de R$ 3.000. O orçamento mensal dele tem que ser de um pouco menos. Ele não pode gastar os R$ 3.000 todo mês, entenderam? Então, quando eu tenho R$ 3.000 de ganho, e aqui eu não estou falando das fontes de ganho, que vai ser uma das aulas da nossa mentoria, que é o que eu sempre falo para todo mundo, né? Mentorados em vitória financeira, em libertação financeira, em batalha espiritual financeira, precisam desenvolver a capacidade de ter várias fontes de renda. Várias fontes de renda. Eu estava falando com um casal de missionários que estão indo uma viagem para o campo missionário na Europa, e eu disse, vocês têm que ter no mínimo 5 fontes de renda. No mínimo 5 fontes de renda. Tá? Eu vou dar uma aula para vocês nessa mentoria, ao longo das 12 semanas, sobre fontes de renda. Parece impossível ter várias fontes, eu vou mostrar para vocês que é bem simples, e todos vão conseguir, todos vocês terão, no mínimo, 5 fontes de renda até o final dessas 12 semanas, tá? Para que vocês nunca sejam pegos de surpresa. Teve muita gente que quando veio a pandemia em 2020, foi pego de surpresa, trabalhava só com eventos, acabou os eventos, o hashtag fica em casa, não teve fonte de renda. Teve que, sei lá, vender água no sinal e nem assim podia. Teve gente que só trabalhava com música, era músico de barzinho. Os barzinhos fecharam, não teve jeito, não tinha o que fazer. Teve gente que teve mulheres que aprenderam a fazer unha, botar cílio, porque teve que inventar uma nova fonte de renda, porque não estava preparada para que a única fonte de renda fosse tirada das suas mãos. Isso é uma verdade. Talvez alguns de vocês, meus mentorados, passaram por esse drama, não é? De cada um tinha uma profissão que na pandemia foi tirado de você essa estrutura, né? Essa fonte de renda. Então, é muito importante que cada um tenha no mínimo 5 fontes de renda, né? Eu falo, eu devo ter umas 18 fontes de renda, tá? Se eu for pensar. Mas por que eu tenho tanta fonte de renda? Porque são pequenas coisas, tá? Vou citar aqui rapidinho algumas, tá? Pagamento de aula, agendas de viagens, cursos que eu ministro, livros que eu vendo, apostilas de treinamento, mentorias, YouTube, monetizações. Eu uso para outros fins, né? Mas é uma fonte de renda que entra. Tem tantas. São pequenas coisas, mas são fontes de renda. Vocês entenderam? Venda de camiseta, ó, tô com uma camiseta minha aqui, venda de camiseta, palestras que eu dou em universidades, escolas, empresas que não são do ramo evangélico, não é do ramo cristão. Não, tem tanta coisa. Se eu for botar na minha lista, eu tenho com certeza mais de 18 fontes de renda. Pequenas, poucas, tá? Mas que são fontes de renda. Que de alguma forma alguém me remunera por aquele trabalho que eu estou fazendo. Então, e tenho outras que eu não sou ativo, que eu poderia trabalhar facilmente em qualquer momento. Eu fui professor de música, eu fui professor de taekwondo, eu sou faixa preta de arte marcial, taekwondo, eu sou designer gráfico, eu trabalhei como designer. Então assim, se Deus o livre, né, acontecer alguma coisa que eu não possa fazer nada das minhas outras fontes de renda, eu consigo voltar a dar aula de taekwondo porque eu sou faixa preta, eu consigo voltar a dar aula de música, eu consigo trabalhar como designer. Então eu tenho várias outras fontes de renda que nunca vão me deixar sem um sustento. Então, isso é muito importante, a formação em várias áreas. Neurociência, né? Eu sou neurocientista, então eu não estou usando isso profissionalmente, comercialmente, só uso no campo da pesquisa, mas eu posso atuar nesse campo, enfim, aula, tem tanta coisa. É a diversificação da sua forma de receber salário. Então você tem que trabalhar isso. Isso eu vou trabalhar com vocês nessas 12 semanas de mentoria. Então, cadê? Opa, eu estou olhando numa tela, mas está aqui. Então, para priorizar as despesas, é importante estabelecer um orçamento pessoal. Eu ganho R$3.000 por mês. Eu posso gastar os R$3.000 por mês? Não, não posso, ok? Eu tenho que entender que os R$3.000 que eu ganho são o meu ganho, não é o meu orçamento do mês. Por quê? Porque eu sou cristão, eu separo meu dízimo, eu dou oferta, eu contribuo na obra missionária, não é? Então aí, volta lá, 10% de dízimo, e aí você vai jogar aí 5% de oferta, ou uma coisinha assim, bota aí, 15% já foi para o reino, tá? Então eu tenho ali, o meu ganho, na verdade, ele não é integral de 100% dos 3.000. O meu ganho tá entre 80% e 85%.
Esse é meu ganho. Só que eu também não posso gastar tudo isso. Eu preciso guardar um pouco desse dinheiro. Eu preciso destinar esse dinheiro para outras fontes. Eu preciso fazer esse dinheiro virar mais dinheiro, né? Deixar ele rendendo em algum lugar, por menor, por pouco que seja, preciso fazer ele render de alguma forma. Então, meu orçamento de 3 mil que eu ganho, ele vai cair ali para 2.200, 2.300. Então, eu posso gastar 2.000, 2.200 reais. O mês que eu gastar 2.000, eu tô ganhando, porque eu tô fazendo o meu dinheiro sobrar. Tá sobrando ali, pelo menos, aí uns 700 reais na minha conta, alguma coisinha assim. Né? No mês que aperta, teve uma despesinha médica, teve alguma coisinha ou outra, um aniversário que eu precisei levar um presente e tal. Então, sobrou só 200 reais, 300, mas sobrou. No mês muito difícil, que alguma situação aconteceu, que bateu lá no teto, não sobrou nada. Mas eu tenho aqueles valores que eu guardei nos meses anteriores. Então, é uma matemática prática do meu orçamento mensal. Eu preciso saber qual que é a minha despesa mensal, ok? Isso tem que fazer sentido para mim mensalmente. E aí, eu preciso lembrar de algumas coisas, ok? Que é aqui onde a gente fecha a nossa aula de hoje para poder discutir isso na nossa sala do Zoom. Lembre-se de que é importante equilibrar seus gastos para garantir que as suas necessidades básicas sejam atendidas. O que significa isso? De repente eu vou lá e compro uma calça de 500 reais. Se eu tô com o meu orçamento do mês em 2.200, 2.300, não faz o menor sentido eu gastar 500 reais. Ah, mas tem um amigo meu que comprou uma calça de 500. É porque o orçamento dele é 10 mil por mês. Então ele tem como comprar uma calça de 500. Se o meu orçamento é 2.000, 2.200, eu não posso comprar uma calça de 500. Eu não estou dizendo que eu nunca vou ter uma calça de 500. Se for um alvo seu de conquista, que a gente vai falar sobre isso lá para frente, na mentoria, nós vamos ter nossos alvos de conquista, né? É o sonho de ter um relógio bonito, é o sonho de ter um celular potente. Então, são alvos de conquista que isso vai fazer bem para sua alma, vai te dar um senso de vitória, vai te fazer se sentir vitorioso. É uma viagem dos sonhos, é conhecer a praia, é viajar de avião a primeira vez, é ir para o exterior. Então, são os alvos de conquista, é comprar um carro zero. Tem gente que já teve carro muitas vezes, mas sempre carros usados. É comprar um carro zero. Então, isso é um alvo de conquista. A gente vai trabalhar isso sim, porque o nosso objetivo não é apenas quitar dívidas. Nosso objetivo é alcançar vitória financeira. Então, as primeiras 3, 4 mentorias estão focadas em dívidas, para que nas próximas 8 nós vamos deslanchar em conquistar, em alcançar vitórias, em aumentar capital e renda. Então, nós vamos ter esse momento, mas é muito importante que a gente entenda que no momento de exceção, no momento de quitar dívidas, nós não podemos gastar demais para que desequilibre o nosso orçamento familiar. Senão as nossas necessidades não vão ser atendidas. Até vou contar assim, algum testemunho interessante, né? Nós temos aqui em casa o Matheus, nosso filho de 19 anos, e ele está trabalhando. E ele está ajudando nas despesas da família. Não, nosso filho ele está ajudando, é ele quem paga a luz da casa. A despesa de energia é ele quem paga, uma despesa alta, uma despesa de quase 500 reais por mês. E ele paga todo mês. Aí vocês vão perguntar, você não tem dó dele? Não tenho dó, porque ele vai ser um adulto responsável. Ele vai ser um adulto que ele vai entender de dinheiro. Ele vai ser um adulto que ele vai entender de o quanto árduo é o trabalho. Isso é muito importante para ele. É óbvio, né, que a gente dá uma ajuda, faz uns agrados. Nós viajamos para Curitiba esse final de semana e nós fomos jantar, né? Almoçar num restaurante que é muito conhecido em Curitiba, é o Madalosso, restaurante muito famoso. Se eu não me engano, é o maior do Brasil ou algo assim, eu não sei. E aí fomos junto com um casal que trabalha com a gente no ministério, né? O Paulo Martinhago e a Geandra. E daí na hora do pagamento, na hora de pagar, o Matheus ele falou, pai, deixa que eu pago o nosso almoço. Eu falei, filho, não, eu quero pagar, pai. E ele pagou o nosso almoço. E para mim, como pai, como gestor de uma família, como ensinador de um menino, né, de um filho, de um homem, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso do meu filho. Porque ele com 19 anos pegou o cartãozinho de crédito dele, pagou, todo mês ele me pede dicas, ele me pede ajuda, quando aperta o mês ele fala, pai, apertou aqui, como é que eu faço? Faz assim, assim. Teve um mês que ele botou os pés pelas mãos, comprou um tênis e acabou não tendo dinheiro
para pagar a fatura do cartão, daí eu expliquei para ele como funcionava os juros, se ele pagasse a taxa mínima, como aconteceria o mês seguinte, ele não teria dinheiro para pagar o cartão todo, o que ele teria que fazer, e fui explicando, e obviamente ajudei ele nisso. Mas isso é muito importante, porque nós estamos criando o conceito de entendimento financeiro para os nossos filhos. Isso é muito importante. Então, o que vocês estão aprendendo na mentoria, apliquem para os seus filhos, façam seus filhos fazerem as próprias programações financeiras, entenderem de gasto útil, inútil, porque adolescente gasta muito, né, por emoção. Então, enquanto ainda há espaço para gastar dinheiro em coisas que trazem felicidade e satisfação pessoal. Deixa eu refazer a frase desse primeiro parágrafo. Lembre-se que é importante equilibrar seus gastos para garantir suas necessidades básicas sejam atendidas, enquanto ainda há espaço para gastar dinheiro em coisas que trazem felicidade e satisfação. Porque o importante é você ter também os momentos de satisfação, não é? Hoje, no dia de hoje, 25/4/2023, eu e Francine comemoramos 24 anos que nós iniciamos nosso namoro. Foi exatamente no dia 25 de abril de 1999 que eu pedi a Francine em namoro. Depois de uma série de alguns meses orando, né? Nós nos conhecemos antes, mas orando, tanto ela quanto eu e nossos pastores também orando, para que nós pudéssemos ter uma mínima confirmação de que aquilo seria a vontade de Deus para nós. E foi no dia 25/4/99 que eu pedi a Francine em namoro, lá na cidade de Cascavel, depois de ter tocado num show. Eu era músico numa banda, a gente foi tocar num show e nós pedi ela em namoro. E aí, hoje, o que a gente foi fazer? Nós fomos tomar um café juntos, gostoso, numa patisserie, não sei se é assim que fala, francesa e tal. Não é um gasto exagerado, R$60, foi R$60 nosso café. Mas vejam, a gente tem que se dar esse prazer, se dar essa alegria, felicidade, satisfação, pessoal. Não pode passar essa data em branco, né? Não pode deixar de passar. Esses dias atrás, em março, foi nosso aniversário de casamento e eu fui comprar um buquê de flores para ela, de rosa. E a gente fez 22 anos de casada. Vejam, nós namoramos 2 anos. Aí eu liguei na floricultura, quanto custa um buquê de rosas com 22 rosas? Poxa, custava, sei lá, 300 e poucos reais. Aí eu falei pra Fran, poxa, Fran, eu ia te dar um buquê de rosa, mas por R$350 eu posso te levar jantar, um jantar gostoso, num restaurante, né, melhorzinho e tal, né, melhor. Então a gente teve um momento melhor em família com esse valor. Se eu tivesse nadando em dinheiro, tivesse sobrando dinheiro, vamos jantar e comprar o buquê de rosa. Mas você tem que entender que existem momentos da vida que vai ter o jantar e o buquê, vão ter momentos que vai ter só o jantar, vai ter momentos que não vai ter jantar, gente. Vai ser um miojo em casa e vai ser feliz. Mas enquanto há espaço para gastar dinheiro em coisas que trazem satisfação, você tem que ter esse entendimento que tem que ser equilibrado. Não pode passar. Se eu comprasse o buquê e o jantar naquela data, eu tinha me apertado financeiramente. Hoje eu conseguia pagar uns R$60 aí. Deus abençoou. Por fim, é importante manter-se disciplinado em relação aos seus gastos e lembrar-se de que as escolhas financeiras... Gente, vejam isso, eu grifei isso para vocês. São escolhas financeiras, não são consequências, não são... A gente fala, plantio e colheita. Isso aqui é lá na esfera de dízimo e oferta, que a gente também vai falar nessa mentoria. Mas é uma escolha. Comprar essa garrafinha térmica aqui, eu comprei na Starbucks há muito tempo atrás. Foi uma escolha. Eu olhei para isso aqui e falei, meu Deus, que lindo, olha que bonito, é térmico, eu vou comprar uma escolha, não é? Naquela época eu tinha dinheiro para comprar isso aqui, que não é tão barato. Se fosse hoje, né, sexta-feira eu tô indo para o aeroporto, que eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou chegar no aeroporto, provavelmente vou passar pela Starbucks, tomar um café, eu vou ver uma garrafa como essa e vou ver o preço, R$200, não é uma escolha para eu comprar. Hoje eu não consigo comprar. Então, eu tive uma fase, 2020, ali um pouco melhor financeiramente, que eu consegui comprar. Foi lá em 2020 que eu comprei. Hoje eu consigo, eu tenho R$200? Provavelmente eu vou ter, mas eu não vou comprar porque não é uma escolha. Então, toda escolha financeira que você faz, todos os dias, tem um impacto na sua saúde financeira a longo prazo. Tem um impacto a longo prazo. Tá? E provavelmente vocês já tiveram essa experiência que eu vou falar, de você estar num momento sensível o Jairo foi no Cheirinho Bom. O Cheirinho Bom patrocinou a gente aqui. É uma franquia muito gostosa de mineira, né? De café e tal. Muito gostoso. Eu gosto da trilogia mineira do Cheirinho Bom. É muito gostoso. Se você nunca provou, Jairo, te aconselho a levar minha aluna, sua esposa. Como é que é o nome dela? Jesus, esqueci. Fala o nome dela aí, Jairo. Deixa. A Fátima. E lembrei. E isso. Leva a Fátima lá e pede a trilogia mineira, que é muito gostosa.
Enfim, uma dica assim, vocês já devem ter passado por isso, de terem no passado, ou estarem com dinheiro e comprarem alguma coisa sem ter pensado, emocionalmente, uma coisa cara, tá? Comprou um terno, o homem, né? A mulher comprou um vestido com um sapato lindo, mas é caro. E aí passou um mês, dois, tá? Que aquele dinheiro você não tem mais, porque foi um dinheiro que você ganhou, um, uma bonificação, um dinheiro que apareceu aí a mais. E aí agora nesse mês você está apertado e você pensa, se eu não tivesse comprado aquele terno de R$ 1.000, eu teria R$ 1.000 sobrando hoje. Já passaram por uma situação assim? Ou se eu não tivesse gastado aquele dinheiro da minha herança, aquele dinheiro da minha caderneta de poupança, aquilo, naquela coisa, hoje eu teria e hoje eu estou apertado. Aquele dinheiro hoje está me fazendo falta. Quem já teve essa sensação de que o dinheiro que você gastou lá ontem, hoje, está fazendo falta? Diz aí para mim. Deixa eu ver. Ó, o Bruno falou muitas vezes. E fala pra mim, Bruno, não é uma sensação horrível? É uma sensação de derrota? Tipo, meu Deus, por que eu gastei aquele dinheiro? Ó, hoje tá fazendo falta. Se eu tivesse aquele valor hoje na minha mão, eu estaria resolvido o problema. Mas eu gastei, não é? É... Ó, a Eva falou que já passou, Jaqueline falou que sim, o Jari falou que já teve. O Robson já. Gente, todo mundo. Porque a gente acaba caindo no erro da compra emocional. Né? Tá com o dinheiro na mão, aí compra. Tá com o dinheiro na mão, compra. Não é? Existem compras que mesmo na emoção você acerta, dá certo. Tem coisas que são muito importantes, né, para a família, viagem, essas coisas são importantes. Mas é o que eu falei, tiveram vários anos que a gente viajou sequencialmente, 6, 7 anos que nós viajamos todo final de ano para Gramado, que para nós aqui no sul é perto ir para Gramado. Gramado é lindo. Gramado é o sonho de muita gente, para nós que moramos. Chapecó é fronteira com o Rio Grande do Sul. De carro aqui para Gramado é perto, né? O Jairo mora no Rio Grande do Sul, sabe disso. E acaba né, indo lá para Gramado, mas gasta, né? Mesmo que a gente vá de carro, a gente gasta. E aí esse ano passado a gente falou, não, vamos não. Vamos guardar, vamos economizar. Vamos pagar algumas contas, adiantar, antecipar algumas contas. Não tinha nada atrasado, mas de repente já vai gastar quanto numa viagem dessa com a família? 5 mil, 6 mil, 10 mil? Se for ficar num hotelzinho melhor, comer melhor, comprar presentes. Quanto você vai gastar? Ah, 5 mil. Poxa, você tem parcelas de R$ 500 de alguma compra? Adianta 10 parcelas com 5 mil. Mas isso, eu tô falando para nós que víamos já de uma sequência de todo ano indo para lá. Então não tinha mais o que conhecer lá. Então, você entende? Às vezes, o pensamento de solucionar um problema tem que ser mais forte do que a vontade de ter alguma coisa. Tem que ser mais forte, tá? Eu vi aqui na pergunta que a Ângela fez, ela fez uma pergunta interessante. E como você que trabalha fora opta em almoçar diariamente no restaurante ou levar comida para casa? Nós acabamos fazendo uma conta uma vez aqui em casa que nós tinha um restaurante muito bom aqui perto, que era barato, que compensava comer no restaurante do que comer em casa. Porque, tipo, o Matheus, ele come igual um passarinho, assim. O prato dele dá R$ 12 no peso. Né? O da Fran dá 20, R$ 22. O meu dá um pouco mais, dá 30, R$ 38. Porque eu como bastante, né? Eu sou um sujeito grande. E daí eu como bastante. Mas imagina, dava ali uma refeição, 30 e poucos reais, com mais 20 e poucos, 50 e poucos, com mais 12, 60, dava R$ 70. Se nós formos ver o preço de mercado hoje, gente, então acaba batendo elas por elas, mas daí você tem a economia do gás, você tem a economia de detergente, de tanta coisa que você gasta para fazer a comida, há desperdício de comida em casa, tem todo o trabalho também de ter que estar antes em casa, você maximiza o tempo e tal. Então existem algumas situações que o comer fora acaba sendo mais vantajoso. Ainda mais o cara que tem que sair do trabalho e voltar para casa e ir para o trabalho, tem a condução, seja o ônibus, o metrô, o Uber, o carro, tem toda essa logística que no final do mês isso vai agregando. Então, para algumas pessoas é mais vantajoso, de fato, comer em casa, né? Andréia falou, tenho muita vontade de conhecer Gramado, mas 5 mil sem chance. Sobre o gasto, né, de quem já gastou e depois viu que faltou, é uma sensação de derrota, né? Ó, a Raquel falou, já gastei demais, é péssimo. O Robson disse, nem me fale. A Ângela falou, eu várias vezes.
E aí, junto com o arrependimento, vem uma sensação horrível, uma dor no coração e raiva. Ô, Bruno, exatamente o que eu já senti. Exatamente. Eu falo, meu Deus, que burro. Por que eu comprei aquilo? Deu vontade de devolver. Ir lá devolver o que comprou. É horrível. Horrível, horrível, horrível. Nós precisamos nos vacinar disso, fugir disso imediatamente, ok? Bom, nós vamos passar para a nossa mentoria no Zoom, tá? Quem vai ver essa aula depois gravada, é bem importante que vocês participem da aula ao vivo. Hoje nós estamos acho que com todos os alunos ao vivo aqui. Então nós vamos para a mentoria do Zoom, que lá nós vamos falar um pouquinho sobre essa gestão de prioridades e como que nós podemos cuidar com gastos emocionais. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas experiências de vocês, tá? A sensação horrível de arrependimento, os gastos e algumas pequenas estratégias de como não passar por isso e nos preparando já para a próxima aula, que nós temos um pouco mais de assunto para falar sobre gastos e controle e gestão de gastos, ok? Meu muito obrigado a vocês. E eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês irem no banheiro tomar uma água e a gente já entra lá no Zoom. O link está no grupo do Telegram e é sempre o mesmo, o link do Zoom, ok? Até lá!